Olá, aluno do 7º ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade ao PET terceiro bimestre de língua portuguesa. Estou aqui na página 9, semana 3. Coloque em destaque no seu material impresso ou no seu caderno o tema de nossa aula, que são os substantivos e os adjetivos. Vamos na leitura inicial? Caro ou cara estudante, nesta semana você vai aprender sobre o substantivo e o adjetivo. As palavras são classificadas em substantivos e adjetivos quando há uma análise morfológica da língua. Assim, substantivos e adjetivos são duas classes gramaticais de palavras. Breve apresentação. Faça um resumo a partir da marcação em rosa. Em linguística, morfologia é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. A peculiaridade da morfologia é estudar as palavras olhando para elas isoladamente e não dentro da sua participação na frase ou período. Chamamos de frase todas as ideias que têm sentido completo. Então, por exemplo, feliz aniversário. Podemos também aqui colocar que quando nós temos verbo, nós temos o período e também uma frase, como João foi à escola. Continuando, a morfologia está agrupada em 10 classes, denominadas classes de palavras ou classes gramaticais. São elas: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. O que é um substantivo e o que é um adjetivo? Voltando na cena do O Dragão Verde e respondendo onde ocorreu a cena, quem são os personagens, o que o rei sentiu, as palavras que você usaria para nomear o lugar, as pessoas e os sentimentos fazem parte de uma mesma classe gramatical, o substantivo. Então, nós temos depois aqui a definição. Marque no seu caderno que os substantivos nomeiam seres, objetos, lugares, instituições, ações, sentimentos, estados e conceitos. Toda a classe gramatical é dividida entre palavras variáveis e invariáveis. O substantivo compõe as variáveis, as que podem flexionar-se. Flexionar é mudar, variar. No caso dos substantivos, essa variação será em relação ao gênero feminino e masculino. Por exemplo, menina, menino. Ao número, meninas, meninos. E ao grau, aumentativo e diminutivo. Então, por exemplo, menininha, meninão, ok? Continuando aqui, classificação dos substantivos. Os substantivos que se aplicam a todos os seres de uma espécie são chamados de substantivos comuns. Como exemplo, nós temos dragão, carros, bicicleta. Aqueles que dão nome a um indivíduo específico denominam-se substantivos próprios e são escritos com inicial maiúscula. Então, como exemplo, nós temos Dagoberto e Maria Clara. Os substantivos que designam seres reais ou imaginados, objetos, lugares e instituições são chamados de concretos. Aqueles que indicam ações, sentimentos, qualidades e ideias são chamados de abstratos. Eles nomeiam algo que depende de outro ser para existir.
Inteligência, por exemplo, é algo que se manifesta como qualidade de alguém. Então vamos aqui entender que o substantivo concreto é aquele que nós podemos pensar em nossa mente e de certa forma desenhar. Nesse caso, quando nós pensamos no abstrato, é algo que vai depender do concreto. Como assim? Imagine na sua cabeça o menino que utilizou a inteligência para resolver a prova. Nesse caso, você conseguiu aí imaginar o menino. A ideia da inteligência, ela não pode ser aí desenhada, quer dizer, pensada aí. Ela só vai ser uma manifestação, não é, de algo que ele tem consigo. Espero aí que você tenha entendido a partir do que eu fui falando, tá ok? Os substantivos formados por uma única palavra são chamados de substantivos simples. Exemplo: rei, rainha, ministro. Aqueles formados por duas ou mais palavras são substantivos compostos, como guarda-roupa, couve-flor, pontapé e girassol. No caso, você deve estar pensando, pontapé é uma única palavra, mas pense que aqui dá a ideia de ponta do pé, então é a união de duas palavras. E nesse caso, mesmo havendo essa união, nós temos a ideia de substantivo composto. A mesma coisa nós temos em girassol. Gira mais sol, temos girassol. Os substantivos que se originam de outras palavras são chamados de derivados. Temos como exemplo bravura, que vem de bravo, heróico, que vem de herói, e velhice, que vem de velho. Continuando, aqueles que não se originam de outras palavras são os primitivos. Nesse caso, nós temos bravo, herói e velho. Adjetivo. O adjetivo acompanha o substantivo com a função de caracterizá-lo. Alguns adjetivos se flexionam em número, que quer dizer singular e plural, e gênero, masculino ou feminino, para acompanhar os substantivos. Outros flexionam-se apenas em número. Observe: o rei gosta de trono usado, coroa usada, tronos usados e coroas usadas. Nesse sentido, nós temos aqui o uso do masculino, aqui do feminino, e na sequência nós temos a ideia do plural. A rainha gosta de trono grande, coroa grande. Aqui não houve mudança. Então, nós temos somente aqui a feição de número, como em tronos grandes e coroas grandes. Após a leitura desse material riquíssimo que fala sobre a questão das classes gramaticais, em especial o substantivo e o adjetivo, nós temos as atividades. Hora de praticar. Leia o parágrafo abaixo. O que o nome do seu animal diz sobre você? Dizem que você é o que você come e que você é o que você pensa. Não muito diferente, o nome que você dá para o seu animal de estimação diz muito sobre quem você é e até sobre o que você busca na sua vida. Nomes diferentes e únicos. Criar o nome do seu animal ou dar um nome diferente a ele é uma maneira de você se expressar.
Nesse caso, pode significar que você é uma pessoa criativa que gosta de compartilhar as suas ideias. Um nome diferente pode significar que você busca reconhecimento na sua vida. Afinal, quando as pessoas escutarem esse nome, elas te perguntarão da origem do nome e assim iniciarão uma conversa em que sua criatividade será o foco. Em vários casos, pessoas que optam por dar um nome diferente para os seus animais têm um nome bastante comum. É chato ser a terceira Mariana na sala e as pessoas que passam por isso várias vezes buscam um nome único para os seus bichinhos. Exemplos de nomes de cachorro são Tipe, Nanu, Bijô, Teri, Turcoia. Então são nomes bem diferentes, não é mesmo? Atividade 1. Explique a função dos substantivos. Você irá voltar no seu material e entender que os substantivos nomeiam seres, objetos, lugares, instituições, ações, sentimentos, estados e conceitos. Coloque alguns exemplos para justificar a sua resposta. Temos na sequência a atividade 2. Justifique a relação existente entre o assunto do texto e a função dos substantivos. Então, nós temos aqui uma ideia inicial no título, que é o que o nome do seu animal diz sobre você. Pois nós temos aqui na sequência algumas ideias em relação a essa ideia do nome e que nos leva a entender a questão do substantivo, que é nomear seres, objetos, não é mesmo? E nesse caso, trabalha com nomes próprios. Aqui no final nós temos essa justificativa, tá ok? Atividade 3. Os substantivos cachorro e nanu podem ser usados para designar o mesmo ser. Que diferença existe entre essas formas de nomear? Então, iremos voltar aqui no material e iremos entender que nós temos os substantivos comuns que se aplicam a todos os seres de uma espécie e temos os substantivos próprios, que dão nome a um indivíduo específico. Então, coloque essa classificação para as palavras cachorro e nanu. Atividade 4. Copie do texto o adjetivo que se refere ao substantivo pessoa. Então, aqui eu já fiz a marcação em azul e rosa, tá? Então, fica fácil aí de você responder. Continuando, a atividade 5. Em nomes diferentes e únicos, as palavras diferentes e únicos são adjetivos. Você concorda com essa afirmativa? Justifique sua resposta. Então, nós temos aqui o substantivo nomes, que nesse caso são caracterizados por diferentes e únicos. Nesse caso, nós vamos entender que são sim adjetivos e você pode falar sobre a questão da flexão, tá? Em relação a número e gênero. Então, nós temos aqui uma diferença entre essas duas palavras, certo? Continuando, atividade 6. Todas as alternativas estão corretas, exceto, quer dizer, uma está errada. Letra A. Os nomes Tipe, Nanu, Bijô e Teri são substantivos próprios. Por isso, são escritos com letras maiúsculas. Será que o substantivo próprio tem esse conceito? Vamos aqui conferir. Então, olha lá. Substantivo próprio são escritos com inicial maiúscula e dão aí nome a um indivíduo específico. Continuando, letra B. Os nomes dos animais arara azul, onça pintada, beija-flor
e pernilongo são substantivos compostos. No caso, o que é um substantivo composto aí? Substantivos compostos são formados por duas ou mais palavras. Então, temos aqui os exemplos. Lembra que eu lhe expliquei sobre pontapé e girassol? Então, vale aqui a explicação para as ideias, tá? Porque pernilongo seria a formação de duas palavras, perna, longa, ok? Letra C. A palavra lobisomem é um substantivo simples, porque é formado apenas por um radical. Então, nesse caso, vale a mesma explicação que temos aqui em cima. Por quê? Porque nós temos aqui, para a formação de lobisomem, duas palavras, lobo mais homem. E o substantivo simples, nós temos aqui o conceito de que são formados por uma única palavra. Então, acredito que você aí já deve estar atento para a resposta, não é mesmo? Letra D. O adjetivo ansioso flexiona em gênero e número, conforme o substantivo que caracteriza. Então, nós temos ansioso, ansiosa. Então, com certeza, nós temos essa flexão de gênero. Nós temos ansiosos e ansiosas. Então, temos também a flexão de número, certo? Finalizando aqui, nós temos uma mensagem. Estudar as classes de palavras é de suma importância. Espero que você tenha gostado. Até a próxima semana. Dessa forma eu finalizo essa videoaula, espero que você tenha gostado, tenha uma boa semana e um grande abraço!